Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é normas regulamentadoras e o tópico que abordaremos nessa aula é normas regulamentadoras. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de aprender o conceito das NRs, entender como as NRs são elaboradas ou revisadas e conhecer as normas regulamentadoras aplicáveis na atualidade. As normas regulamentadoras foram instituídas em 1978 através da Portaria 3214. É o ponto mais importante dentro da história da segurança do trabalho no Brasil, quando esta portaria ela é instituída dentro do nosso país. A Portaria 3214, instituída em 78, contava inicialmente com 28 normas regulamentadoras. Hoje nós temos 37 normas regulamentadoras em vigor no nosso país. Então, essas normas regulamentadoras, para que elas sejam elaboradas ou revisadas, existe um passo a passo. Esse passo a passo é iniciado com a delimitação do tema, ou seja, sobre que tema nós precisamos falar sobre segurança do trabalho. Uma das últimas aí, a última NR elaborada 37, fala sobre plataformas de petróleo. Então, a partir desse tema, é elaborado um texto básico para essa norma. Esse texto é disponibilizado à consulta pública, onde nós, brasileiros, podemos consultar esse texto, normalmente através dos sites oficiais dos órgãos governamentais, e sugerir alterações nesse texto. Essa proposta, ela volta para a apreciação dessa equipe, né? Essa equipe, normalmente, ela é composta por três representantes, né? Representantes do governo, representantes das empresas e representantes dos trabalhadores. É a chamada comissão tripartite. Então ela vai apreciar essa proposta. Esse texto foi para consulta pública, retornou com as alterações, as sugestões, e essa comissão tripartite vai apreciar essa proposta. Aprovando essa proposta, ela vai ser publicada no Diário Oficial da União e ela tem um tempo de implementação, ou seja, as empresas têm um prazo para poderem se adequarem a essa nova realidade que a norma trouxe, seja uma nova norma ou seja uma norma revisada. E dentro das NRs, né, a gente vai falar aqui um pouco delas e na disciplina seguinte a gente vai continuar falando também das NRs, mas aqui nós temos a NR1, disposições gerais. A NR1 ela fala, por exemplo, de assuntos como ordem de serviço em segurança do trabalho, que todas as atividades a empresa deve elaborar essa ordem de serviço. A NR2 fala da inspeção prévia. O início da empresa num determinado local, numa determinada cidade, ela tem que cumprir também o que a NR2 fala sobre inspeção prévia. A NR3 fala de embargo ou interdição, né? Seja de uma obra, seja de uma indústria, ou seja especificamente de uma máquina, do equipamento ou de um setor. A NR4, ela fala, por exemplo, sobre a nossa atividade de técnico em segurança do trabalho. É ela que determina qual que vai ser o tamanho da equipe de segurança do trabalho da empresa, do chamado SESMIT da empresa. A NR5 é a que fala da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela também vai determinar qual é o tamanho desta comissão dentro das empresas. A NR6 fala sobre o equipamento de proteção individual, o EPI. Ela determina procedimentos para quem fabrica, para quem comercializa, para quem compra, para quem usa os EPIs. A NR8 fala sobre edificações de uma forma geral. A NR11 sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Por exemplo, o uso de máquinas transportadoras, né, movidas a motor próprio, né, força motriz própria, como ela determina. A NR12 fala sobre segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. O foco desta norma é a segurança do trabalhador, né? Então ela é uma norma que tem muitos procedimentos, ela tem muitos requisitos a serem cumpridos para quem trabalha com máquinas e equipamentos dentro das empresas. A NR13 fala sobre caldeiras e vasos de pressão. Algumas empresas precisam de caldeiras para gerar vapor para os seus processos. Então essa norma fala especificamente sobre isso. A NR24 fala sobre as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Por exemplo, posicionamento de banheiros, de vestiários, refeitórios,
e uma série de informações sobre isso. A NR25 fala da parte de resíduos industriais. Por isso que a nossa atividade técnica e segurança do trabalho está muito ligada ao meio ambiente, porque na maioria das empresas os técnicos de segurança eles são os responsáveis por cuidar também dessa questão da parte de meio ambiente, especificamente a parte de resíduos industriais. E aí também entra uma série de outras normas e recomendações técnicas que o técnico de segurança precisa conhecer para complementar a NR25. A NR26 fala da parte de sinalização de segurança, especifica as cores, por exemplo, né, da sinalização que a gente precisa utilizar dentro da empresa. A NR27 fala do registro profissional do técnico de segurança do trabalho. Então esta norma, ela fala como deve ser feito esse registro, né, quais são aí os critérios para que a gente possa obter o nosso registro no Ministério do Trabalho. O técnico de segurança ele tem, depois de formado, que fazer esse registro e aí ele vai receber um número desse registro para que ele possa atuar na sua atividade, na sua área como um profissional da prevenção. E a NR28 fala da parte de fiscalização e penalidades, como que os órgãos governamentais vão fiscalizar e quais são as possíveis penalidades de acordo com a infração encontrada dentro da empresa. Então dentro da NR28 a gente consegue aí essa informação. E o nosso Saiba Mais de hoje, né, que eu coloquei aqui, existe o link para vocês acessarem da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Então é um órgão ligado também ao Ministério do Trabalho e ali tem muitas informações úteis que a gente pode aplicar no nosso dia a dia como técnico em segurança do trabalho. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre normas regulamentadoras. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.